O Brasil tem olhado muito para o Supremo, né? Com toda razão. Temos um Supremo espalhafatoso, barulhento, com muitos gestos de pavões. E, na minha opinião, a pior composição da história do Supremo Tribunal Federal. Aliás, daqui a pouco falaremos sobre o que disse o Toffoli no Canal Livre. E seria interessante que, como ministro do Supremo, e ao fazer tal declaração, que ele não posso falar agora, não. Ou fala ou não fala, né? Deveria dizer que tipo de financiamento, financiando o quê, de onde vem de governos, vem de grupos, vem de pessoas, indivíduos que financiam essas ações. Como é que se dá esse financiamento? O dinheiro é pago para quê? Como? Para quem? Tudo isso é fundamental, né? E não apenas jogar no ar, mas isso tem sido uma prática, né? Ministros do Supremo se acostumaram a antecipar voto, a dizer claramente como votarão antes de olharem detalhadamente o processo, o que diz a defesa, o que diz a promotoria. Antes de conhecerem os fatos que estão nos autos, já se manifestam, já antecipam votos. Mas se olhamos tanto para o Supremo, pouca gente fica atenta ao que acontece em outro tribunal muito importante, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ tem muito mais gente e ali, por exemplo, governadores têm o seu foro, né? Privilegiado também. Então, muita gente percebeu movimentos, discussões, debates, decisões do STJ quando, por exemplo, o Witzel teve um pedido de sua defesa negado no STJ. E uma coisa é o julgamento político, que no caso do Rio de Janeiro, pela Constituição do Rio, também envolve desembargadores, 5 desembargadores, 5 representantes da Assembleia Legislativa. Mas os casos jurídicos, acusações criminais, de crimes cometidos durante o mandato, vão para o STJ. O mesmo vale para secretários de Estados. O presidente do STJ hoje é o senhor Humberto Martins. E o que ele fez? Ele instaurou um ofício, na verdade, o que eles chamam de inquérito de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público, por decisão do próprio tribunal, o inquérito de ofício, para apurar o que ele chama de suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal de ministros da Corte, ou seja, do STJ, por integrantes da Lava Jato. Segundo o Humberto Martins, ele tem de se limitar até o momento em falar em suposta tentativa, não é? Ele não fala em caso consumado, ele não fala em fato consumado, ele não fala em certeza de tentativa, mas em suposta tentativa. Mas em que se baseia para falar na suposta tentativa, isso é muito sério, hein? De intimidação e investigação ilegal de ministros da Corte. Essa história de chamar juiz dos 2 principais tribunais de ministros, isso vem lá da época do Getúlio Vargas, né? Ainda no período do governo não eleito de Getúlio Vargas, porque depois de 15 anos no poder, ele é afastado ali num acordo, até por pressão dos militares e do Congresso, e volta eleito. Mas antes, ainda no período que em alguns momentos foi de exceção, em alguns momentos de ditadura pura e simples, inclusive com um certo viés fascista, foi naquele momento que chamaram os juízes de ministros, o que é emblemático, né? Porque ministro significa alguém que é enviado para, alguém que recebe uma missão. E juízes não são ministros, porque não devem ser enviados por ninguém, nem receberem não devem receber missão de ninguém, mas especificamente exercerem
aquilo que a Constituição determina. Mas ainda hoje são chamados de ministros. E ele abriu um inquérito, e abriu de ofício, sem qualquer provocação do Ministério Público. Ele disse também que o inquérito vai apurar violação da independência jurisdicional dos magistrados. Martins chega a essas conclusões de pelo menos enxergar uma suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal. E se houve, obviamente ela foi ilegal, porque a força-tarefa da Lava Jato não poderia investigar ministros do STJ ou da Suprema Corte. Então, a suposta tentativa foi descoberta pelo STJ e, portanto, pelo Martins, nas mensagens obtidas ilegalmente pelos hackers presos naquela operação spoofing e divulgadas pela defesa do Lula, após liberação de Ricardo Lewandowski. Aliás, a defesa do Lula chegou a dizer que não ficou vazando mensagens. Ora, então foi quem? O próprio Supremo Tribunal Federal, que teve acesso às mensagens e tratou de divulgá-las por canais informais? Porque há três possibilidades: o Ministério Público, a defesa do Lula ou juízes, no caso do Supremo Tribunal Federal. E a própria defesa do Lula chegou a dizer que não usaria os diálogos ali captados pelos hackers. Não usaria, que nem seria necessário. Mas já está usando num caso específico, que é do sítio de Atibaia. O fato de que tem lá uma conversa atribuída ao Dallagnol, em que ele diz que era preciso mostrar para a juíza Gabriela Hart, isso depois que o Moro deixou a magistratura para ser ministro, né? Aquele erro primário que o Moro cometeu, e interinamente a Hart assumiu os casos da Lava Jato em Curitiba, relacionados obviamente à Petrobras, é o que cabe, é o que cabia, né? Porque a Lava Jato agora foi para o espaço pela ação do procurador-geral Augusto Aras. Então, havia ali uma conversa do Dallagnol com outros procuradores dizendo que precisamos mostrar para a juíza quais são as prioridades imediatas da Lava Jato e para que ela saiba o que deve ser colocado à frente, o que deve ser imediatamente tocado por decisão da própria juíza, porque ela quer colaborar. E esse trecho, embora a Gabriela Hart diz que não recebeu ofício nenhum, não recebeu nenhuma lista de prioridades e não, pelo menos não tem agendado e ela não se lembra de ter acontecido, qualquer reunião com procuradores para que este tema fosse assuntado, fosse levantado, fosse tratado. Mas, embora tenha dito que não usaria as conversas hackeadas, a defesa do Lula, sim, já está usando pelo menos esse trecho para que aquilo que a defesa do Lula, e cá entre nós, todo mundo que se interessa pelo assunto, dá como certo que lá na segunda turma eles vão decidir pela suspeição do Sérgio Moro e pela anulação do julgamento. Então eles já querem estender a decisão para o caso Sítio de Atibaia, porque aí já não é o Moro, é um outro magistrado, no caso a juíza Hart, mas a ideia é que, primeiro, o fato de que ela copiou trechos da sentença do Moro, esse fato seja usado para dizer que a mão de Sérgio Moro já estava manipulando a pena da juíza Hart. E, portanto, a sentença que ela proferiu tinha influência do Sérgio Moro. E agora também com a ideia de que os procuradores teriam influenciado diretamente a juíza. Embora não haja, neste caso, além da conversa, nenhuma prova, nem mesmo uma evidência
de que ocorreu essa influência. Mas o fato é que, quando foi decidida a permissão para que a defesa tivesse acesso à íntegra das conversas hackeadas, o próprio Lewandowski, quando questionado se algo obtido numa ação criminosa poderia ser usado num processo legal, disse que esta decisão não havia sido tomada. E esta mesma posição foi repetida pelo Gilmar Mendes. Ambos disseram que não havia ainda a decisão oficial do Supremo de que as conversas hackeadas, obtidas, portanto, no ato criminoso, podem ou não ser usadas no processo legal, podem fazer parte da peça de defesa, ou se apenas a liberação foi para que a defesa do Lula tivesse acesso a documentos que a promotoria já conhecia, que o judiciário já conhecia, mas a defesa não. Esse foi, inclusive, o argumento da Carmen para concordar com essa liberação. Só houve discordância, mesmo assim, relativa da parte do Fachin, não é? Porém, apesar desse aviso de que não estava tomada a decisão de que os diálogos poderiam ser usados numa peça legal, o STJ decidiu usar. Fica claro no que diz Humberto Martins. Então, ele decide usar diálogos obtidos de maneira criminosa para abrir um inquérito de ofício. O presidente, aí é que está. Vale notar, ele diz que o inquérito será conduzido por ele mesmo, por ele próprio, e tramitará em sigilo, repetindo o que fez Dias Toffoli com o inquérito das notícias falsas, inquérito aberto em 2019. O presidente do STJ diz que a possibilidade de abertura do inquérito está prevista no artigo 21, inciso 2 do regimento interno do STJ. Atribuição do presidente para velar pelas prerrogativas do tribunal. E no artigo 58, parágrafo 1º do normativo, que é a instauração de inquérito. Então vejam que tanto o Toffoli, na abertura de 2 inquéritos, não é? Aqueles dos atos antidemocráticos e aquele das notícias falsas, oficialmente chamado de inquérito das fake news, ambos, segundo o Toffoli, abertos de ofício, ou seja, sem a provocação da Procuradoria-Geral da República, com base no artigo 58 do regimento do STJ. Isso é importante, porque na época presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli disse que o regimento permite tal coisa. E o próprio Humberto Martins, presidente do STJ, diz a mesma coisa. Pois bem, vamos ver então o que diz o tal artigo 58, não é? Se inquérito de ofício é legal ou não. Esse inquérito de ofício, ele foi aberto sem a provocação, como diz a Constituição, que deve haver a provocação, no caso do Supremo, da PGR, não é? Porém, o que diz o Toffoli? Que existe a possibilidade de uma abertura de ofício se o crime ocorre nas instalações, na dependência física do tribunal. Há um artigo, o artigo 43 do Regimento Interno, que diz assim: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Sede ou dependência do tribunal.
Não está claro isso? Sede ou dependência do tribunal. Claríssimo, né? Aqui não é aquela lei cheia de subjetividades, sujeita a N interpretações. Sede ou dependência do tribunal. O que disse o Toffoli, então? Que, na verdade, estando em território nacional, o ministro, ele é o STF. Qualquer dos ministros. Qualquer crime cometido em face do STF e seus membros em todo o território nacional pode ser investigado a partir de inquérito iniciado de ofício pela Corte, uma vez que o ministro é ministro em qualquer lugar. Pelo menos ele restringiu ao território nacional, senão o Gilmar Mendes, naquelas viagens a Portugal, continuaria sendo o Supremo. O Marco Aurélio foi o único deles que tocou na ferida, não é? Principalmente no que se refere à escolha do Alexandre de Moraes, porque o Marco Aurélio lembrou que seria necessário um sorteio para a escolha do ministro coordenador, além de que a medida correta a ser tomada, disse o Marco Aurélio, seria encaminhar os elementos de informação e solicitar ao Ministério Público, no caso, por se tratar do Supremo, a Procuradoria-Geral da República, que procedesse com as investigações junto à Polícia Federal. Então, tanto o Supremo quanto o STJ estão dando uma interpretação muito criativa, heterodoxa ao que diz a lei. E passam a abrir uma possibilidade muito ampla de abertura de inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Procurador-Geral ou da Procuradoria-Geral da República. Fez assim o Toffoli, está fazendo assim o ministro Humberto Martins. Então são 3 pontos. Primeiro, se a Lava Jato investigou juízes do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF, do Supremo Tribunal Federal, isso é ilegal, porque eles não têm autoridade para isso. Se procuradores, se algum juiz estimulou tal coisa, se no meio das investigações de gente que não tem foro privilegiado chegaram ao nome de um juiz lá de cima, o que eles tinham de fazer? Mandar lá para cima, ó, chegamos ao nome do juiz tal, não podemos investigá-lo. Ou chegamos ao nome do presidente da Câmara dos Deputados. Ou chegamos ao nome do senador A, do deputado B, não podemos investigá-los, agora é com vocês. Ou o nome de um ministro de uma corte superior, portanto agora é com vocês, não é? Então, se isso aconteceu, houve ilegalidade. Não se sabe ainda se aconteceu. O pessoal da Lava Jato nega peremptoriamente. Mas há mais 2 questões importantes. Primeiro, o fato de que o STJ está usando, sem que o Supremo tenha dado tal autorização expressa, no caso das conversas hackeadas, está usando trechos dessas conversas para um processo legal, aberto de ofício. E aí entra uma questão interessante. Já houve a perícia do que foi hackeado para saber se há edições, se há acréscimos, se há frases que desapareceram, se há nexo causal nas conversas. O Gilmar disse outro dia, Gilmar Mendes, que tudo indica que não há qualquer edição, não há qualquer tentativa de modificar as conversas, de dar às conversas um outro sentido, tirando uma vírgula, acrescentando uma palavra, acrescentando uma frase anterior ao que de fato foi dito. Mas isso é uma possibilidade que o Gilmar considera muito alta, de que não houve edição. Mas é preciso algo oficial. Os peritos da Polícia Federal atestam que não houve edição.
para que isso possa ser usado num processo legal. E, claro, com a decisão expressa do Supremo de que as conversas podem ser usadas. Antes disso, não. Mas já estão sendo usadas. Em diversos frontes, em diversas frentes, em assuntos distintos. Tanto partindo da defesa do Lula, quanto partindo do próprio Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, a moda pegou. Inquérito de ofício, sem que tenha havido um crime cometido na sede ou dependências do tribunal. Isso é claríssimo. Está lá textualmente, sede ou dependências. Veio a interpretação, não sei se da própria Lavra, do Toffoli, se alguém falou para ele, faz assim que está tudo bem, ou se ele chegou a esta descoberta heterodoxa de que em território nacional, onde estiver um ministro do Supremo, ali está o Supremo. E, portanto, um crime cometido contra aquele ministro, ou uma tentativa de, ou uma injúria, uma difamação, porque geralmente é disso que se trata, né? Ou calúnia, isso pode ser tratado no inquérito aberto de ofício. E o Toffoli até hoje deu de ombros para a reclamação do Marco Aurélio de que ele não poderia simplesmente apontar o dedo para o Alexandre de Moraes e dizer, você será o relator. Não. Seria preciso um sorteio. Pois ele deu de ombros. E no geral, com exceção da reclamação do Marco Aurélio, todos os outros deram de ombros. E mais, como disse o Marco Aurélio, ainda que estivesse configurado um crime nas dependências, o adequado seria enviar as informações todas para a PGR, para que esta determinasse uma investigação pela Polícia Federal. Nada disso aconteceu, nem no Supremo, nem agora no Superior Tribunal de Justiça. Então o Judiciário segue nadando de braçadas, ora usando a lei, ora negando a lei. E às vezes, muitas vezes, negando a própria Constituição.